Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos. Mais uma live do nosso canal Mais com Humores. E hoje vai ser uma live bem especial, gente. Estou muito animada, vamos receber o Dr. Joel Renaud, ele já está entrando. Maravilhosa. Já já a gente começa. Obrigado, Cristelle. Olá, boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Cristelle. E você aí? Ah, eu estou muito animada. Você não tem noção de quão animada estou É? hoje. Bom, fico feliz, Cristelle. Terminei os atendimentos Olha, faz 5 minutos. então, gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos a mais uma live da Mais com Humores. Hoje vamos ter um tema muito especial, que é depressão na gravidez e no pós-parto. E nosso convidado de honra hoje é o Dr. Joel Renaud Júnior. Então, seja muito bem-vindo, doutor. Hoje é uma honra e um prazer receber você aqui. Muito obrigado pelo carinho, Cristelle, e pelo trabalho de extrema importância que você realiza junto a essas mamães que sofrem de depressão, transtorno bipolar, inclusive na gravidez e no pós-parto. A gente precisa de pessoas que engajem essas questões, porque tudo passa por uma conquista social antes de tudo. É importante que haja um engajamento, a gente já tem comprovação científica, que esses trabalhos, grupos de apoio, mesmo por profissionais que não são da área de saúde mental, têm uma eficácia extrema na terapêutica da perinatalidade, né? Então, os trabalhos recentes, eles têm reafirmado que esses grupos de apoio com enfermeiras, com pessoas de outras áreas, sem dúvida, pessoas com um currículo, uma formação, né? Mas que esses grupos eles acabam sendo extremamente importantes nesse período do ciclo reprodutivo feminino. E vou fazer aqui o meu primeiro convite no dia 11 de novembro, no Shopping Genópolis, aqui em São Paulo, na Livraria da Vila. Estarei lá das 15 às 18 horas para lançar o Tratado de Saúde Mental da Mulher, tá bom? Perfeito. A gente convida todos vocês, esse é o último livro do professor Dr. Joel Renaud. Eu vou me apresentar rapidamente, depois eu apresento você. Quem não me conhece, eu sou a Christelle Maillet, sou francesa, eu já moro há um bom tempo no Brasil. Eu sou criadora da Mais com Humores. A Mais com Humores, ela é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Então, temos principalmente esse canal aqui de divulgação no Instagram e temos um grande diferencial, que é o nosso grupo de apoio online gratuito para mães e futuras mães com depressão e transtorno bipolar. Então, o que o Dr. Joel acabou de falar dos grupos de apoio, do peer support, né, que é o grupo de apoio mútuo através de pares, de pessoas que entendem essa situação, a gente trabalha bastante com isso e tem bastante demanda. E hoje vou apresentar o Dr. Joel Renaud, que está com a gente, que nos fez esse prazer para a gente falar do nosso tema bem específico hoje. Então, o Dr. Joel Renaud Júnior, ele é PhD em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor colaborador médico do Departamento de Psiquiatria dessa faculdade. Ele é também diretor do programa da saúde mental da mulher, que se chama ProMulher, do Instituto e Departamento de Psiquiatria dessa Faculdade de Medicina da USP. Dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele é coordenador da Comissão de Estudos e Pesquisa da Saúde Mental da Mulher. Ele é membro também fundador de uma associação lá nos Estados Unidos, a Associação Internacional para a Saúde Mental da Mulher.
Ele também é autor de vários livros de sucesso, inclusive o Tratado de Saúde Mental da Mulher de 2012, Women's Mental Health em 2020, Transtornos Psiquiátricos na Mulher em 2022, e como ele acabou de falar e de anunciar para vocês, acabou de ser lançado o Tratado de Saúde Mental da Mulher, uma abordagem multidisciplinar. Então, hoje, como vocês podem ver, temos um especialista na saúde mental da mulher, e com certeza a live vai ser muito rica. Para a gente começar, doutor, eu queria que você desse um pouquinho do contexto da saúde mental materna, para a gente entender por que depressão pós-parto e na gravidez é tão difícil de ser identificada, diagnosticada e, consequentemente, tratada. A gente falta informação sobre esse tema? E eu queria falar para as pessoas que queiram esclarecer algumas dúvidas, que nos enviem as dúvidas. A ideia é que a gente possa responder todas as questões que nos forem enviadas, que essa live seja bem dinâmica, tá certo? Para não ficar só um monólogo ou uma conversa a dois com a francesa e Cristelle, tá certo? Mas, de qualquer forma, sem dúvida alguma, Cristelle, esse período da perinatalidade, mais do que outros períodos de vida da mulher, ele é um período onde a psicofobia, onde o preconceito contra os transtornos mentais, ele se exacerba. Infelizmente, a gente tem uma variação entre as diferentes culturas, mas a gente sabe que ainda tem uma projeção muito idealizada na questão materna, no sentido de que as mulheres nascem programadas para serem mães, que elas não podem, nesse período tão especial, tão divino até, que é o período da maternagem, que elas não podem ter o direito de estarem com sintomas de depressão, ou sintomas de ansiedade, por aí vai. Então, essas mulheres muitas vezes sofrem caladas, elas acabam, de alguma maneira, nos exames de pré-natal, não conseguindo se abrir com o obstetra, com o gineco, e ficam, de alguma forma, postergando um diagnóstico, mas por esse tipo de pressão que existe e modelo idealizado, né? A gente sabe que esse período, ele é um período maravilhoso do ciclo de vida da mulher, mas, por outro lado, não é essa questão de um mar cor-de-rosa para todas elas. A gente sabe que tem muitas mulheres que acabam tendo dificuldades no sentido, muitas vezes por traumas, por situações de violência que elas vivenciam, por fatores biológicos, questões hormonais, são muitas vezes gatilhos também para quadros de depressão nesse período da perinatalidade, questões relacionadas a um histórico, por exemplo, de transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma forma grave de TPM, né? E essa forma grave de TPM é um fator de risco para depressão pós-parto. A questão do status socioeconômico, então, populações de mulheres mais pobres, ou grupos que são, de alguma forma, vítimas mais vulneráveis de violência doméstica, negligência, abuso. Então, todos esses são fatores de risco importantes para transtornos na perinatalidade, transtornos mentais, eu digo, né? E a gente tem também algumas doenças clínicas, diabetes gestacional, por exemplo, duplica o risco de depressão pós-parto, pré-eclâmpsia, aumenta o risco. E tem fatores psicossociais, muitas vezes histórico de abortamento espontâneo, natimorto, etc. Então, a gente tem uma conjunção de fatores de ordem biológica, psicológica e social que funcionam como gatilhos. E o pior é que, às vezes, alguns quadros eles acabam sendo confundidos com sintomas da própria gravidez. Então, às vezes, algumas mulheres elas têm sintomas, por exemplo, de fadiga, sintomas discretos, muitas vezes, de ansiedade, queixas de dores, alterações de sono, alterações de apetite. E o obstetra fala, não, isso é normal da gravidez, né? E muitas vezes já é um início de um quadro de depressão na gravidez. 60% dos quadros de depressão pós-parto são decorrentes de quadros não diagnosticados e não tratados, tanto
antes da gravidez quanto durante a gravidez. Então, esse é um dado muito importante. E a prevalência é alta. 1 em cada 4 mulheres tem depressão perinatal. Só que dessas mulheres todas que têm depressão perinatal, que é um contingente significativo, apenas 20% delas realmente fazem o tratamento. Então, esse é um dado que chama atenção e mostra que ainda nós estamos longe de ter um cenário ideal, tanto de diagnóstico quanto de tratamento desses transtornos perinatais no nosso país e em muitos países também desenvolvidos. Não é só o problema focado aqui no Brasil, mas levando-se em conta que 25% das mulheres têm, por exemplo, depressão pós-parto, você não fazer o diagnóstico, não fazer o tratamento, com todo o risco de suicídio que pode ter no período do pós-parto, que é uma das maiores causas de morte da mãe. Então, com todas as questões que envolvem o desenvolvimento da criança, desde o intraútero. Então, tudo isso precisa ser avaliado, e é para isso que a gente está aqui. Consciência, combater o estigma, combater o preconceito, combater a desinformação, porque eu quero que as pessoas que estão nos assistindo saibam que muitos médicos, inclusive não só obstetras, psiquiatras, eles simplesmente, quando a mulher engravida, eles falam para ela parar com o antidepressivo, parar com o estabilizador de humor. As pessoas não se atualizam muitas vezes nessa área específica de perinatalidade. E essas mulheres acabam também não conseguindo fazer o tratamento adequado, eficaz. E pior, não avalia-se também os riscos da doença mental não tratada para o desenvolvimento fetal. Então, é uma área que, infelizmente, a gente ainda tem muito a evoluir em termos de informação, em termos de combate ao preconceito, ao estigma reinante nesse período de vida da mulher, viu, Cristelle? Perfeito. E como você falou muito bem, da questão da romantização da maternidade, da questão de alguns fatores de risco, esses números assim, de prevalência assustadores. Ouvi uma pergunta que eu só vou guardar para um pouquinho para frente, quando a gente vai falar dos sintomas, que eu ouvi uma pergunta sobre pensamentos intrusivos, aí a gente vai responder junto quando a gente vai falar mais dos sintomas. E tem muita cobrança exteriores, como você falou, né? A sociedade cobra para que seja um período cor-de-rosa, as pessoas ao seu redor cobram, o seu obstetra cobra de você estar feliz, e cobrança interna, porque a mulher ela acaba tendo medo, vergonha, culpa, quando ela não se sente conectada com seu bebê. Eu posso falar com toda a propriedade, porque eu sofri de depressão já na gravidez, que continua no pós-parto. Eu sentia uma culpa enorme de não conseguir estar feliz, porque ao meu redor todo mundo estava feliz. Então, por que, se eu queria tanto essa gravidez, por que eu adoeci? Então, isso é uma pergunta que fica na cabeça das mulheres. Então, a gente precisa de informação, a gente precisa de lives assim, para mostrar que é um problema que existe, que infelizmente, como você falou, 1/4 das pessoas tem depressão perinatal, seja na gravidez ou no pós-parto. Então, sabendo um pouco dessa prevalência, doutor, eu queria saber um pouquinho de quais são as causas quando a gente fala de depressão perinatal. Tem alguma questão genética? Não tem? Sem dúvida, a questão genética é um dos fatores. A gente sabe que mulheres que têm na família pessoas com quadros de depressão, transtorno bipolar, têm maior vulnerabilidade de terem esses quadros de depressão na perinatalidade. Esse é um fator. A gente sabe que também há uma suscetibilidade geneticamente determinada a níveis de oscilações hormonais. Não é um nível de hormônio alterado, e sim uma vulnerabilidade a essas oscilações hormonais. A gente, durante a gravidez, tem que saber que o estrogênio e a progesterona, eles aumentam de 20 a 100 vezes. Então, é um aumento bastante significativo nesses níveis hormonais. E quando o bebê nasce, você tem um decréscimo abrupto,
né, do nível desse hormônio. Então, é essa variação que torna algumas mulheres mais vulneráveis. E todos esses fatores de risco que eu citei, violência, infelizmente no programa Saúde Mental da Mulher, que eu coordeno lá no HC desde 2001, e esse ano está completando 30 anos de existência, o livro, o tratado, foi em homenagem ao programa de saúde mental da mulher. Infelizmente, 60%, um pouco menos talvez, mas um índice alto de mulheres que nos procuram são vítimas de agressão, violência e até abusos durante a gravidez. Mulheres estando grávidas. Então, esse é um índice muito sério no nosso país, que funciona como um gatilho importante para quadros na perinatalidade. Além, é claro, desses outros fatores que eu citei há pouco, né? A questão socioeconômica interfere, a questão, muitas vezes, também do vínculo de relacionamento que essa mulher teve no papel de filha com a mãe dela. Então, esses traumas, essas questões inconscientes, elas acabam, muitas vezes, projetando um tipo de filho que, às vezes, não é um filho real, é um filho idealizado, né? E quando ela se depara, muitas vezes, com esse filho real, com uma mudança brusca na sua rotina de vida. Quantas pacientes eu não atendo que viajam semanalmente, são executivas, por exemplo, e elas têm medo, né, de perder a vida dela, ou se é cientista, faz publicação, será que eu vou me tornar improdutiva? Então, tem uma série de situações. A gente fala em nascimento, em vida, mas tem um polo também que é o polo do luto, né? O polo da perda, né? Das mudanças de funções que ocorrem na vida da mulher. E muitas vezes o próprio marido também ao lado, ele fica um tanto quanto confuso, um tanto quanto inseguro, no sentido de se sentir, às vezes, até excluído, rejeitado, por conta desse vínculo visceral entre mãe e bebê. Então, tudo isso, além, muitas vezes, da dificuldade que algumas mulheres podem ter com a amamentação, às vezes tem uma mastite, né? Isso também é um estressor que pode causar depressão pós-parto, a própria insônia, né? Porque tem que dar leite para o bebê de 2 em 2 horas. Então, tem uma gama, uma conjunção de fatores, alguns específicos, outros não, que ocorrem na perinatalidade. E é por isso que eu defendo muito que as mulheres que já tiveram quadros de depressão ou que façam parte do grupo de risco sejam melhor acompanhadas, monitoradas durante o início da gravidez até o final dessa gravidez, para que a gente consiga um diagnóstico precoce, porque isso acaba sendo importante para que a gente não tenha quadros mais graves, onde muitas vezes pode ser até tarde para uma eficácia e salvar uma vida, inclusive, tá certo? Perfeito. Então, é uma doença multifatorial. Gente, estou anotando as perguntas e o doutor já vai responder, porque a gente vai falar agora um pouquinho do diagnóstico. A gente queira entender quais são os famosos sintomas da depressão na gravidez e aí depois se tem coisas em comum ou não com o pós-parto. Porque temos 2 perguntas, eu já vou deixar elas, que quando você vai responder dos sintomas, uma pessoa perguntou se é normal ter pensamentos intrusivos e outra pessoa perguntou da ansiedade. Então, se você pode explicar um pouco dos sintomas, se já dá indícios para essas pessoas que perguntaram. Quando a gente fala em depressão perinatal, a gente tem que ter ciência que é uma doença pleomórfica, é uma doença heterogênea, é uma doença complexa, é uma doença que não é assim sintomas estáticos puros de depressão, só a tristeza, a anedonia, que é a perda de prazer ou interesse, pensamentos negativos, muitas vezes sentimentos de culpa, que são super frequentes, morte, ruína, menos-valia. A depressão, ela é muito acompanhada, nos quadros mais graves, inclusive, de sintomas ansiosos, né? Essas mulheres, elas podem ter sintomas de ansiosos extremamente frequentes e também 10% das mulheres no pós-parto têm um risco de ter
sintomas obsessivo-compulsivos, né? Que a gente chama uma associação, às vezes, até com o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, essas mulheres, elas têm imagens, elas têm pensamentos, muitas vezes, quando alguém pega o bebê, que o bebê vai cair no chão. Às vezes, quando alguém vai alimentar o bebê, tem medo de que contamine o alimento do bebê. Eu tive alguns casos de algumas pacientes que elas não podiam ver faca, que elas achavam que elas iam pegar aquela faca e matar o bebê. Só que essas mulheres não estão psicóticas, elas não estão com alteração de juízo e crítica, elas têm um pensamento que a gente chama ego distônico, que causa uma angústia, um desconforto. Então, isso é um pensamento que elas não conseguem controlar e, às vezes, elas ficam fazendo determinados rituais para tentar aliviar esses pensamentos, ou para que aquilo que o pensamento, entre aspas, estipula, não ocorra, tá certo? Mas elas têm consciência a respeito. Então, muitos quadros de depressão na perinatalidade têm comorbidades, associações com outros transtornos mentais. Isso, na realidade, é o mais comum, tá? Não aquele quadro puro que eu citei há pouco de depressão. Entendi. Então, para responder a pessoa que falou de ansiedade, a ansiedade faz parte das comorbidades em si. E A gente tive uma pergunta. ansiedade, eu Sim? queria falar aqui algo muito importante, porque as pessoas ficam de forma até desinformativa, vamos dizer assim, as pessoas ficam falando que não pode se tratar uma mulher com ansiedade. E estão saindo trabalhos recentes agora, trabalhos muito bem conduzidos, com ressonância magnética funcional, demonstrando alterações na conformação neuronal desses bebês, filhos de mulheres ansiosas, tá certo? Não tratadas. Então, a ansiedade, com a liberação de cortisol, noradrenalina, muitas vezes por questões epigenéticas que são geradas. Então, a ansiedade não tratada, ela é muito mais lesiva ao desenvolvimento cerebral do bebê, predispondo essa criança mais tarde a riscos maiores de doenças tanto físicas quanto doenças psiquiátricas. Então, é importante que os médicos tenham esse tipo de conhecimento e consciência também para não suspender abruptamente de forma unilateral e responsável os medicamentos dessas pacientes que têm transtorno bipolar, transtorno de ansiedade ou depressão, né? A gente precisa falar abertamente, porque, infelizmente, até hoje, com tanta informação disponível, livros que a gente lança, artigos científicos, consensos, etc., ainda as pessoas simplesmente suspendem a medicação sem nenhum tipo de critério. A gente tive esse comentário, esse relato aqui falando, meu médico, quando descobriu a gravidez, suspendeu meus antidepressivos. Olha o perigo. Exatamente. Então, o que a gente luta é para que haja uma atualização constante. Eu acho que as psicólogas também têm um papel super importante, porque as psicólogas elas podem ter um conhecimento em psicofarmacologia geral, porque muitas pacientes confiam. Obstetras precisam ter esse conhecimento, né? Por quê? Porque os médicos precisam falar entre eles. Eu não sei, hoje a gente tem mais facilidade de comunicação e se comunica menos. Eu tenho 30 anos de psiquiatria na cara e eu me comunicava mais com cartinhas, com telefone mesmo fixo, e agora as pessoas, às vezes, com recursos de WhatsApp, tudo, não se comunicam, né? Então é importante que haja uma preparação dessa mulher, inclusive, para o parto, mulheres que tomam medicamento, para que a equipe toda esteja ciente de todos os benefícios, de todos os riscos, porque às vezes também, Cristelle, chega no final da gravidez, 15 dias antes, o obstetra ele fala para parar com o medicamento. E isso é um erro gravíssimo, né? Não tem que parar coisa nenhuma. E essa mulher daí vai ser uma franca candidata a ter um quadro de depressão pós-parto.
Olha só, que grave esse tipo de atitude. A gente tive uma pergunta que foi quanto tempo após o parto para se considerar uma depressão pós-parto? Porque do que eu vejo, do que eu estudo, não tem muito consenso, né? Os obstetras falam que o pós-parto é 40 dias, o psicólogo considera o puerpério 2, 3 anos, outros falam de 1 ano. Com qual prazo você trabalha para falar de depressão pós-parto? Essa é uma pergunta super importante, porque realmente é uma questão complexa, é uma confusão. Para vocês terem uma ideia, na Associação Psiquiátrica Americana, né, que é quem faz o guideline lá, o DSM, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, na Associação Psiquiátrica Americana fala assim 4 semanas, né, no CID-10, na Organização Mundial de Saúde, em 6 semanas. Então, 4 a 6 semanas considerado puerpério. Mas, na prática, a gente adota os critérios da Sociedade Marcé, né, de Psicologia e Psiquiatria Perinatal, até 1 ano após o parto, é considerado, sim, depressão perinatal. Por que a gente fala em perinatalidade? Porque envolve gravidez e pós-parto. E por que a gente fala hoje com tanto ênfase? Eu citei no início, 60% dos quadros de depressão pós-parto são oriundos de depressão não diagnosticada ou não tratada antes da gravidez ou durante a gravidez. É por isso que a gente fala em perinatalidade. É fazer esse contínuo, essa varredura, fazer um planejamento pré-concepção quando possível, tá certo? Perfeito. A gente tive uma outra pergunta que foi: desmame abrupto pode piorar a depressão pós-parto? Sem dúvida. Desmame abrupto pode piorar não só a depressão pós-parto, como a depressão em qualquer período de vida da pessoa. Né? Nunca se deve fazer uma descontinuação abrupta de psicotrópicos. Isso tem que ser feito com orientação médica por um profissional qualificado. Perfeito. Uma outra pergunta foi se você pode falar um pouco, esclarecer a relação da depressão pós-parto com o desenvolvimento infantil nos primeiros anos. Então, qual seria o impacto? Eu acho que a pessoa quis dizer principalmente de uma depressão não tratada, né? Qual seria o impacto de uma depressão não tratada para a mulher, mas também para o bebê? Olha, isso é super importante. Essa pergunta, realmente, eu acho que é de interesse coletivo. Por quê? Porque as pessoas falam muito do impacto do uso do antidepressivo na questão do desenvolvimento do bebê. Desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento afetivo, emocional, né, desenvolvimento cognitivo, enfim, vários níveis de desenvolvimento. Ocorre que, na realidade, a depressão pós-parto, essa sim tem impacto nesses desenvolvimentos. A gente sabe que os trabalhos assim com milhões de pacientes, os trabalhos não demonstraram que o antidepressivo leve a alterações de neurodesenvolvimento. E a gente tem trabalhos com crianças de 7 anos, com crianças até já pré-adolescentes, tá certo? Então, assim, a depressão não tratada, sim, é que pode levar a alterações de desenvolvimento. E interessante também, que eu vou agora já emendar isso, que tem, assim, há tempos atrás, saiu muito na imprensa, a questão de que antidepressivo causava autismo. E saiu em revistas internacionais, jornais relevantes, enfim, no mundo inteiro. E, na prática, esses estudos não analisaram algumas variáveis que a gente chama variáveis de confusão, e a depressão não tratada assim, hoje, é considerado um fator de risco para autismo. Tá? Então, não tratar a depressão é um dos fatores, além da questão genética, além de uma série de outros fatores importantes, mas a depressão não tratada, sim, pode ter uma associação com autismo, não o uso de antidepressivo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa área,
para analisar a metodologia dos trabalhos científicos, né? Porque as pessoas elas vão lá no Google, olham e muitas vezes sabem se aquele trabalho é um trabalho fidedigno ou não. Perfeito. Eu só vou fazer uma correção, que eu acho que eu não tinha entendido a pergunta certa. O desmame abrupto foi o desmame do bebê, a pergunta, na verdade, não foi o desmame dos remédios. Então, se o desmame do bebê abrupto pode piorar uma depressão. Na realidade, assim, a depressão pode levar ao desmame precoce. Ela Entendi. pode interferir na amamentação. Inclusive, a depressão não tratada, ela pode também alterar a secreção de leite, tá certo? Então, a depressão não tratada, ela pode levar ao desmame precoce e também ela pode levar à alteração na produção de leite, tá certo? Perfeito. Outra pergunta aqui que tem a ver, quanto tempo a depressão pós-parto dura? Na realidade, qualquer quadro de depressão não tratado, tá certo? Pode ser por 9 meses, 1 ano, né? Pelo menos, assim, uma depressão não tratada pode até se resolver sem a medicação, mas vai demorar vários meses. Por isso que a gente trata. Porque ninguém vai ficar esperando um agravamento dessa depressão, um risco enorme de suicídio para agir. Então, é importante que se faça o diagnóstico. Agora, a depressão, na realidade, a gente sabe, principalmente a depressão perinatal, que tem uma desregulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, tá? Que é o eixo responsivo do estresse, vamos dizer assim, tá? E essas alterações, na realidade, elas podem levar a uma série de alterações significativas para a gênese da depressão perinatal. Então, aí você tem muitos pacientes que têm um quadro crônico de depressão. Tem pessoas que vão ter a depressão pós-parto, um episódio único na vida, nunca teve em outra fase, não tem histórico familiar, não tem genética para depressão, vão tratar a depressão por 6 meses a 9 meses e não vão ter outros episódios. Mas grande parte dessas pessoas acabam tendo um risco maior e daí você tem que fazer a manutenção do tratamento, que não é só medicamento, tem a psicoterapia, que tem um papel extremamente relevante, a psicoterapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia interpessoal, mas outras técnicas, modalidades, abordagens psicoterápicas também são muito importantes. A gente falou do papel das funções psicoeducativas, enfim. Na prática, ninguém é dono da paciente, né? A gente tem que dividir o conhecimento, a experiência clínica e fazer esse trabalho multidisciplinar nessa área que acaba sendo extremamente importante. Mas, de qualquer forma, sim, hoje, para muitas pessoas, a depressão acaba sendo uma doença crônica, como é o diabetes. Aliás, a depressão tem uma base inflamatória muito bem estabelecida e, futuramente, quem sabe, a gente vai ter mecanismos que atuem nessa questão da inflamação de muitos quadros de depressão, de transtorno bipolar, etc. Né? Perfeito. Karina, eu vi sua pergunta sobre o lítio, já já a gente fala disso, tá? Quando a gente vai falar mais em detalhe de tratamento. A gente tive aqui um relato, nunca tive diagnóstico de depressão pós-parto e fui diagnosticada com psicose puerperal. Me sinto bem agora, embora ainda traumatizada. Tenho medo de voltar a ter depressão. O doutor conhece estatística sobre isso? A psicose puerperal é rara, mas bem grave, né? Na realidade, a gente usa esse termo, psicose puerperal, mas, na realidade, é um subtipo de depressão pós-parto. É uma depressão pós-parto psicótica. Psicose é, assim, alteração de juízo, de crítica, alteração do pensamento, as pessoas têm alucinações, ouvem vozes, veem vultos ou imagens, delírios, então pensamentos incoerentes, né? Então eu estou aqui gerando, entre aspas, um demônio dentro de mim, né? Então, essas pacientes com esses quadros psicóticos, elas podem ter tanto a depressão unipolar,
que é essa depressão maior, clássica que a gente fala. Quanto, na maioria das vezes, são pacientes que têm também um histórico de transtorno bipolar. Né? Para vocês terem uma ideia, na população geral, a frequência de psicose puerperal é 2 em cada 1.000 mulheres. Então, é um evento raro, apesar de grave, porque oferece riscos para a paciente e até riscos para o próprio bebê, se isso não tiver um tratamento eficaz e uma supervisão, uma internação, muitas vezes, é necessária nesses quadros. Só que quando essa mulher tem histórico de transtorno bipolar, esse risco, que é de 0,2%, esse risco salta para 20%, 100 vezes. Então, é importante que essas mulheres que têm histórico familiar ou pessoal de transtorno bipolar, que elas sejam acompanhadas durante a gravidez por um risco maior de terem ou um quadro de depressão psicótica ou de mania, né, psicótica também. E aí a gente tem várias modalidades terapêuticas e muitas vezes uma internação por curto prazo. Na França mesmo, né, a gente tem hospitais, maternidades que tem uma enfermagem especializada para mãe supervisionada com quadros graves, como, por exemplo, a psicose puerperal, poder amamentar a criança, poder conviver com a criança e não ficar simplesmente internada longe do seu bebê. Perfeito. Seria um sonho, né, no Brasil, ter esse tipo de estrutura. A gente já tem algumas perguntas sobre tratamento, então vamos entrar um pouco mais nessa área. Você falou um pouquinho já do impacto da depressão não tratada na mulher e também no bebê, então foi bem interessante. E a gente queria entender um pouco quando que a gente entra com o tratamento farmacológico. Há depressões talvez mais leves que não precisam? Como funciona esse tratamento farmacológico? É uma pergunta muito importante, né? Porque nem todos os quadros de depressão precisam de medicamento. Aliás, o tratamento de primeira linha para quadros leves de depressão é a psicoterapia. Isso não sou eu que estou falando, são os guidelines, como, por exemplo, o KMAT, que é um guideline canadense, tá? É muito respeitado no mundo inteiro. Então, o primeiro tratamento é a psicoterapia. A medicação a gente deixa para os quadros moderados a graves. Aí é o médico psiquiatra que tem que avaliar o grau de gravidade desse transtorno mental, seja depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, etc. Geralmente, quadros que causam grande sofrimento, grande prejuízo na funcionalidade das pessoas, esses quadros, eles são considerados de moderado a grave. Né? Então, os sintomas, eles persistem, os sintomas, muitas vezes, eles se agravam ao longo do tempo, né? E essas pessoas, elas acabam abandonando muitas vezes o trabalho, ou se concentrando menos, tendo menor produtividade, elas se tornam pessoas, às vezes, isoladas, mais irritadas, ou mais agressivas verbalmente, por exemplo. Então, você tem mudanças no afeto, mudanças no pensamento, mudanças comportamentais significativas e que causam prejuízo à própria paciente e também a quem está ali do lado, que ama essa mulher, quer ajudar, e muitas vezes ela, naquela hora, pelo grau de depressão, ela nem quer aceitar ajuda, nem quer admitir que está precisando de ajuda, justamente por esses preconceitos que a gente falou no início da nossa live, né? Por essa pressão pela maternidade idealizada, pela maternidade como se fosse uma receita de bolo. Mães já nascem prontas, mãe já tem um instinto materno. Isso não existe para ninguém. Todo mundo é ser humano, todo mundo vai ter falha. E às vezes é interessante, né, que vem a sogra, vem a mãe, quer ajudar. Não, faça assim, porque eu fiz assim com você e deu certo. E nem sempre a paciente ela tem aquela situação de seguir rigorosamente essas orientações, tá certo? E ela também, às vezes, quer fazer do jeito dela, que é o mais correto, mesmo que isso
leve a algumas falhas, todos somos falíveis, né? Parece que a mãe não pode falhar em nada, né? Isso não existe, e não existe. A gente tive uma pergunta que eu recebo muito, que é, pode lítio na gravidez, doutor? Aliás, o lítio tem um histórico aí de 1950 para cá, assim, absolutamente terrível. Falaram que no início, na década de 1970, aumentava o risco em 400 vezes de malformação, né? Anomalia de Epstein, que é uma malformação cardíaca. Depois, 20 anos depois, esse risco de 400 vezes caiu, por exemplo, para 20 vezes. E a gente sabe que hoje o risco de malformação com o lítio é muito baixo, tá certo? Então, assim, a gente tem que avaliar aqui o risco e benefício, né? As próprias entidades internacionais de transtorno bipolar, né? Você já entrevistou muitos médicos que são especializados em transtorno bipolar. As próprias entidades, sociedades internacionais de transtorno bipolar, recomendam sim que nos casos das mulheres bipolares mais graves, que só respondem ao lítio, que mantenha-se o lítio durante a gravidez. Eu tenho várias pacientes que usaram lítio na gravidez, no pós-parto, e tiveram, felizmente, bebês absolutamente normais, não tive problema algum com isso. Uma questão legal do lítio, para as pessoas que estão nos assistindo saberem, é que os trabalhos mostram um risco muito baixo em doses, quando possível, claro, em doses abaixo de 600, né, miligramas. Né? Então, os riscos são maiores em doses acima de 900 miligramas. Então, quando é possível você fazer um planejamento pré-concepção e baixar a dosagem do lítio, o nível de segurança aumenta muito mais ainda, tá certo? Então, esse é um dado que muitos médicos não conhecem, né? De poder fazer um ajuste na dosagem do lítio para dar total segurança para que essa mulher não tenha uma recaída do transtorno bipolar, seja na gravidez, seja no pós-parto. E eu acho que, assim, é importante preparar também as mulheres na questão da amamentação, tá? Porque o problema do lítio na passagem para o leite materno é que a dosagem ela pode variar muito. Então, pode amamentar? Pode amamentar, mas daí você teria que ter um cuidado muito grande se é um bebê prematuro, ver se não está afetando a função tireoidiana, tireoide, ver se não está afetando a função renal, função hepática. Então, eu, pessoalmente, com as minhas pacientes, a gente faz um trabalho desde a gravidez, no sentido assim, olha, o importante é você ficar bem, é você curtir a sua gravidez, o teu bebê ficar saudável, do pós-parto, você não ter depressão pós-parto ou psicose puerperal, né? Você ter um bom vínculo com o seu bebê. A amamentação é importante, mas não é imprescindível. A gente tem outras alternativas, né? E para que expor um bebê, principalmente um bebê prematuro, ao risco de exposição a níveis variáveis, que pode chegar a níveis tóxicos no bebê, né? Então, eu acho que aí seria importante a mulher não ficar se julgando menos mãe por não amamentar, né? E sim focar que aquele bebê, filhinho dela amado, nasceu bem, sem nenhum tipo de alteração, e é isso que interessa na questão do vínculo, tá certo? Não é só a amamentação que vai estabelecer um vínculo. Claro que a amamentação tem diversos benefícios, os pediatras falam, etc., mas, assim, o importante para aquelas que querem ser mães, e muitas me procuram, assim, desesperadas, que os médicos falaram que ela não pode engravidar porque ela toma lítio. E psiquiatras falam isso, entende? Então, a gente tira um peso, uma culpa, sabe? De 1 tonelada da cabeça dos ombros dessas mulheres. Perfeito, doutor. Adorei essa resposta. Porque o que eu ouço também é, não, vamos suspender nos 3 primeiros meses e depois a gente volta. Ou seja, você expõe a mulher à parada abrupta de medicação para depois voltar, o mal já está feito, né? Perfeito. Muito boa observação sua, Cristelle, porque isso é um erro grave, né? Se a mulher
é uma bipolar moderada ou severa, tá? Você só responde ao lítio. E olha, o lítio é de 1950, mas até hoje, né? Para mim, é um dos melhores, se não o melhor estabilizador de humor, tá certo? Claro que a gente tem que ter cuidado, avaliar a função renal, função hepática, pedir exames, né? Ver direitinho todo o risco ou não, o nível dele, risco ou não de toxicidade, etc. Mas o lítio é um medicamento que, às vezes, é o único medicamento que essa paciente responde. Então, não tem sentido em ficar falando, vamos suspender no primeiro trimestre, porque você gera um quadro gravíssimo de depressão e depois, esse quadro gravíssimo de depressão, numa bipolar, por exemplo, ele pode ter consequências muito mais danosas para a mulher ou para o bebê, né? E é isso que os médicos têm que ter conhecimento e noção, né? É uma questão de responsabilidade, inclusive. Perfeito, obrigada, doutor, por esclarecer esse ponto. E a gente tocou também num ponto fundamental que a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial se uma depressão unipolar ou bipolar, porque você comentou do transtorno bipolar, do estabilizador de humor, então alguém que está mais para uma depressão unipolar vai ir mais para antidepressivo. Uma depressão bipolar já são mais outra classe, que são estabilizador de humor. Então, esse diagnóstico diferencial ele é fundamental para saber a conduta medicamentosa, certo? Muito importante, porque tem muitas mulheres que tomam antidepressivo e podem fazer o que nós chamamos de virada maníaca, né? A mania é aquela aceleração do pensamento, agitação, irritabilidade, às vezes ideias de grandeza, enfim, é um taquipsiquismo, né? A pessoa fica bem agitada, acelerada. Então tem que fazer muito diagnóstico diferencial nessa área. E nem sempre também as pessoas, às vezes, estão preparadas para esse diagnóstico diferencial. Verdade, a gente falta muito capacitação dos profissionais de saúde, né, para conseguir reconhecer, diferenciar esses diagnósticos. E falando de tratamento, você tocou um ponto essencial, que é a questão de várias disciplinas, de vários profissionais, ou seja, o tratamento ele não é só medicamentoso, certo? Nunca, nunca é só medicamentoso, né? E tem a importância, por exemplo, de uma mulher sem contraindicação, grávida, fazer atividade física. Atividade física, a gente sabe que é uma boa terapêutica para quadros de depressão e ansiedade, tá certo? A psicoterapia também é muito importante. Qualquer abordagem tem grande validade, né? Tem análise comportamental, tem a TCC, tem a psicanálise, enfim, eu acho que tem várias psicoterapias importantíssimas para esse período. E tem a rotina de vida também, né? A gente sabe que às vezes é importante, mesmo enquanto ainda a pessoa não está 100%, ter uma rotina de vida, porque ficar isolada na cama, dormindo o dia todo e só esperando o remédio fazer o efeito, vai ser um contrassenso, né? Então é importante que tenha sempre essas abordagens todas, além de grupos de mulheres, porque esse compartilhamento é muito rico nesse período, tanto nas mulheres na gravidez, quanto nas mulheres no período do pós-parto. É bom esse compartilhamento, isso tira muito peso, tira muita culpa. Isso mostra que ela não é uma exceção à regra, que ela não é fraca, que ela não é uma ET, uma extraterrestre, por estar sentindo aquilo, que ela não é uma megera por estar sofrendo de depressão ou de ansiedade, que ela não foi atrás do problema, né? Porque as pessoas às vezes colocam como se você estivesse criando um problema imaginário dentro da sua cabeça. Isso não é verdade, gente. Depressão é uma doença como qualquer outra. E as pessoas ainda levam muito para o lado
ou da espiritualidade. A espiritualidade pode ajudar? Pode ajudar, mas não no sentido de dizer que é um problema espiritual, né? Sim. Então, a gente Falta de precisa Deus. tomar cuidado como falta de Deus, falta de fé, ou que a pessoa é fraca, ou que a pessoa até é ingrata perante a vida. Você sempre sonhou em ser mãe, olha só, você vai ter um bebê lindo, como que você pode estar assim? Você tem tudo na vida, como se dependesse dela, do controle dela. E ninguém está no controle de uma doença séria, comprovadamente, cientificamente embasada, como a depressão, tá certo? Então, é muito importante, por quê? Porque, às vezes, o diagnóstico é, infelizmente, tardio. Por incrível que pareça, no SUS, lá no HC, que eu coordeno o Programa Saúde Mental da Mulher, às vezes a gente faz diagnóstico mais precoce do que, às vezes, no consultório, com filhas, com noras de grandes médicos. Então, para vocês verem que a desinformação, muitas vezes, não depende da formação da pessoa, tá certo? Então, tem que procurar ajuda, tem que participar desses grupos psicoeducativos sérios, e a gente tem vários grupos com esse perfil aqui no Brasil. Perfeito. A gente tem duas perguntas. Uma, a pessoa perguntou por que a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, para quem não conhece, é a terapia mais indicada. Na realidade, a TCC, ela é uma terapia onde é fácil você sistematizar uma metodologia de pesquisa, onde você pode mensurar de forma mais objetiva a melhora dos sintomas, tá certo? E a TCC, na realidade, visa uma mudança dos pensamentos disfuncionais, do sistema de crenças, muitas vezes distorcidas, das pessoas com depressão, além de propor estratégias que envolvem técnicas de respiração diafragmática para pacientes ansiosos, técnicas de relaxamento e mudanças comportamentais, né? Então, a TCC, geralmente, o efeito dela, ele costuma ser mais rápido. Geralmente, a TCC é uma terapia com um prazo mais curto para a pessoa ter uma melhora efetiva. Mas não que as outras terapias não tenham absolutamente importância. Pelo contrário, são todas muito importantes. Mas é que as pesquisas se baseiam mais em dados quantitativos do que dados qualitativos, certo? Isso. Uma outra pergunta, uma pessoa comentou que ela faz yoga e meditação e que isso ajudou. Ela queria saber se yoga e meditação tem comprovação científica. Pode comprar o nosso tratado de saúde mental. Lá tem capítulos específicos sobre essas duas questões, a yoga e a meditação. Sem dúvida alguma, para pessoas com ansiedade, principalmente, são instrumentos valiosos no sentido de diminuição, seja do estresse, seja do nível de ansiedade, e com certeza favorecendo o tratamento, muitas vezes, associado, seja psicoterápico ou seja farmacológico, tá? Então, é muito válido, sim. Queria citar também para algumas pacientes a acupuntura. Então, a gente tem que unir esforços. A depressão pós-parto não é área só de médicos, não é área só de psicólogos. A depressão pós-parto é uma área de profissionais com diferentes vocações e que tem paixão por esse assunto, tem paixão em ajudar essas pacientes a tirarem tanto peso, né? Tanto sentimento de culpa que elas carregam, porque o sentimento de culpa é dilacerante para essas mulheres. Com certeza. A gente teve dois comentários perguntando se você pode falar mais desses grupos de apoio de informação, se você tem alguma dica de alguns grupos específicos, como fazer para procurar. Eu vou deixar para você. Você tem um dos grupos, engraçadinho. Você pode falar a sua percepção disso. Eu acho bom. O que eu tenho na Mais com Humores é um grupo que é focado nas mães
e futuras mães com diagnóstico de depressão transtorno bipolar. E o que a gente vê é que um grupo de pares, ou seja, ele é mediado por mim mesmo, uma pessoa que tem transtorno bipolar, que passou por depressão na gravidez e no pós-parto, e a gente faz uma roda de acolhimento, de troca de experiências, de dicas. Então, esse é um dos grupos. Algumas vezes, os próprios ginecologistas ou psiquiatras da sua cidade, eles têm contato com grupos locais. Existe uma associação que se chama Postpartum Internacional, que tem uma representação no Brasil. Então, no Instagram, Apoio ao Pós-Parto Internacional, você tem grupos tanto para gestantes como para puérperas. São grupos online gratuitos. E lembrando também que a gente tem um grupo específico para pessoas com depressão ou transtorno bipolar e seus familiares, que são os grupos da Abrata. Gente, a Abrata é a associação referência para portadores, familiares e amigos de pessoas com depressão ou transtorno bipolar. Eles tinham um grupo presencial em São Paulo. Durante a pandemia, eles migraram todo para o online. Então, 3 vezes por semana, a gente tem grupo de apoio online gratuito. Então, esses são os grupos que eu recomendo. E eu só vou complementar indicando o Instituto Gerard também, que lá eles têm parcerias com outros grupos também. Eles têm uma visão mais psicanalítica, mais excelente. A Vera Iaconelli é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, minha amiga pessoal, e ela fundou. E a gente tem uma parceria, inclusive, com o Instituto Gerard, as pacientes que eles acompanham na parte de psicanálise e que não estão bem, eles encaminham para tratamento lá no Programa de Saúde Mental da Mulher em quadros mais graves, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente tem vários outros grupos no Brasil inteiro, enfim, as pessoas estão se mobilizando de forma bastante interessante, não só na questão de assistência às pacientes, com diversos profissionais de áreas distintas, mas também na formação de profissionais, porque a gente tem que pensar também na importância, né, de que a gente forme gerações de profissionais preparados para saberem a melhor abordagem dessas pacientes, né? Porque a gente faz tudo com paixão, mas tudo também tem que ter, é claro, um conhecimento, um estudo, uma técnica por trás, tá certo? Perfeito. Gente, a gente já está se encaminhando para o final da live, infelizmente. A gente quer ficar 2 horas com o doutor. Então vamos respondendo vapt-vupt aí as perguntas. VaptVup, alguém tem mais alguma pergunta para o doutor? Aproveitando, a gente faz de novo a propaganda do último livro, né, o Tratado de Saúde Mental da Mulher, uma abordagem multidisciplinar, que vai ser lançado, que foi lançado no Congresso da Associação Brasileira de Psiquiatria na semana passada e vai ser lançado em São Paulo em novembro. Então, esse é o último livro. Vai ser agora próximo, é um sábado, 11 de novembro, no Shopping Higienópolis, aqui em São Paulo, na Livraria da Vila. Vai ser das 15 às 18 horas. Então, quem puder estar presente lá, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Perfeito. Temos uma dica aqui, Abração atende bipolar em Minas Gerais. Obrigada pela dica. Temos várias palmas, então acho que o pessoal gostou da live. Gente, quem não conhecia, por favor, segue na rede social o doutor. Ele aparece em várias matérias jornalísticas também. Ele dá várias aulas que são, com certeza, muito ricas. Então, agradeço o seu tempo com a gente hoje. Acho que foi muito esclarecedor. Tem Instagram do médico para a gente acompanhar? Sim, o que aparece normalmente aqui em cima é @PR, que professor, né? PRDR Joel Renault JR. Mas se você procura Joel Renault, você vai achar. Senão você entra na minha página e na propaganda da live aparece o perfil do doutor para você poder seguir. Eu já pus lá nos comentários o endereço do meu Insta. É prof de professor, DR, Joel Reno com 2 N's, JR, tá bom? Perfeito.
Alguém perguntou se você tem mais indicações de mais referências de estudo na área. Deve ter milhões. Tem várias referências na área, vários livros publicados, vários artigos científicos. A gente recebe lá no nosso grupo também médicos e psicólogas voluntárias, né, que queiram fazer formação nessa área. E tem outros grupos, outros trabalhos também muito importantes. A gente tem aqui um grupo de psicologia, psiquiatria perinatal, uma filial da Marcê, né, que a Érica, que é enfermeira, coordena. Então, a gente tem pessoas muito boas, muito qualificadas, estudando o assunto. É um assunto que tem, assim, atraído, felizmente, o interesse de pessoas de diversas áreas. Por isso que a gente focou nessa vocação multidisciplinar, né? Porque quando se fala em doença, parece que só o médico é importante. Longe disso, né? A gente tem uma série de questões e no nosso livro a gente fala, inclusive, do capítulo de psiquiatria forense e psicologia jurídica. É o primeiro livro do mundo a focar em questões do direito da mulher. Falamos do direito previdenciário, escrito por advogados da área, por pessoas extremamente qualificadas, violência contra a mulher, enfim, é um grupo também que dá apoio nesse sentido. Temos aqui até um depoimento da doutora Ana Brandino falando que ela comprou o livro e que está incrível. Ana Brandino, do Ibramater, que é o primeiro Instituto Brasileiro de Saúde Mental Materna. Aliás, o Ibramater está fazendo um excelente trabalho, então eu recomendo que as pessoas também sigam. É um trabalho muito bacana, tá? Me perguntaram aqui, trabalho de voluntário, sim, é no IPQ, né? A gente está até com uma fila de pessoas interessadas, profissionais, principalmente da área de psicologia, psiquiatria, mas a gente tem um e-mail de contato promulher.ipq@hc.fm.usp.br para quem eventualmente se interessar, quem sabe para o próximo ano ou para os próximos anos, para entrar como um profissional voluntário lá no Instituto de Psiquiatria do HC. Perfeito. Eu queria que você deixasse suas palavras finais, seu recado final para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, que a gente vai deixar essa live maravilhosa gravada. Live não, gente, aula, né? Vamos combinar. Não, em primeiro lugar, eu agradeço ao convite seu, Cristeli. Agradeço também a presença aqui das pessoas ao vivo. A gente sabe que dia de semana é muita correria, tudo. Eu acho que vai ficar gravado, depois muitas pessoas ou vão rever ou vão assistir. E o que eu quero é passar essa mensagem, né, de que a sociedade toda, coletivamente, precisa se unir para ajudar essas pacientes que sofrem caladas, né? Eu acho que passou o tempo que isso era uma regra. Então, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa, de alguma forma, dar voz a essas mulheres, tá certo? E para que elas exponham os seus sentimentos, para que elas compartilhem isso em grupos sérios, qualificados com outras mulheres, e que elas se identifiquem e que elas saibam que não são perfeitas, elas não são infalíveis, elas não precisam ficar com esses múltiplos papéis, porque a gente ainda vê, infelizmente, que a maior parte do peso sempre sobra para as mulheres. A gente vive ainda dentro de um machismo estrutural, né? E a mulher não é a pessoa que vai precisar necessariamente abrir mão sozinha da sua carreira, né? Tem também um fator aí de atenção à saúde mental do pai. Muitos pais piram, tem a depressão paterna. A gente não correlacionava muito a níveis hormonais, mas estão saindo trabalhos recentes que parece que também no caso da depressão pós-parto masculina tem também uma correlação aí com o nível hormonal, tá certo? Então, o homem às vezes se sente fora do relacionamento, se sente excluído, então fica até com ciúme, né, do bebê. Então, tudo isso
a gente precisa trabalhar o sistema familiar, porque muitas vezes a família tem um sistema de crenças que retroalimenta a depressão pós-parto. Então, a gente precisa, com sensibilidade, com delicadeza, com respeito, a gente precisa trabalhar essas disfunções vinculares que algumas se exacerbam nesse período específico por essas séries de mudanças que a gente citou aqui numa mulher que está grávida ou numa mulher que acabou de ter o bebê. A maioria dos quadros de depressão pós-parto ocorrem nos primeiros 3 meses, tá? E quadros mais graves de psicose puerperal costumam ocorrer nos primeiros dias após o parto. Então, esse período dos primeiros 3 meses é muito importante que os médicos fiquem bastante atentos. Não só os médicos, mas como todos os profissionais que estão, de alguma forma, cuidando dessas pacientes, né? E, por fim, não julgarmos, não estabelecermos metas de acordo com as nossas percepções, os nossos interesses ou as nossas experiências de vida. Às vezes o que foi válido para um é péssimo para o outro. Então, de boas intenções, como se diz na gíria, o inferno está cheio. Então, pelo amor de Deus, não vamos ficar julgando o sentimento dessas mulheres, rejeitando essas mulheres, porque isso só aumenta a tortura do pensamento de culpa que elas já têm. Então, a mensagem que eu passo de coração é essa, que essas mulheres sejam respeitadas em suas dores, sejam acolhidas e sem pré-julgamento. Eu acho que isso é tão importante quanto um medicamento para tratar a depressão dela e uma psicoterapia. Por isso que eu falo, a responsabilidade é de toda a sociedade, não só da equipe de saúde, não só da família, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, doutor, pelas palavras finais. As pessoas estão agradecendo aqui. Parabéns, professor Joel e Cristel, pela excelente condução da live e por seu trabalho. Obrigada, Ana. Obrigada a todo mundo que participou. E quem não conhecia mais Comor, por favor, segue no Instagram. Quem quiser participar dos grupos de apoio, só fazer a sua pré-inscrição no link na bio. Tá bom, gente? Então, agradeço de novo ao Dr. Joel. Foi um prazer receber você. Quando quiser, você pode voltar. Será um prazer e um beijo para todas vocês. Talvez tenha um homem ou outro, para todos vocês também. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.